pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom com vocês? Bora galera, vamos foco, vamos passar nesse concurso, vamos passar nessa prova. Meus alunos de penal, eu quero todo mundo tirando 10. Meus alunos de penal, pessoal, toda sexta-feira eles fazem prova. Toda sexta-feira eles fazem essas 5 questões objetivas. Por quê? Porque eu entendo que não basta só teoria, você tem que praticar. E eu escolhi agora um layout bem bacana para o seu simulado, né? Eu coloquei lá a lenda irlandesa, dos gnomos, do pote de ouro, para dizer que eu desejo que você ache o seu pote de ouro. Comenta aí, bota, professor, eu vou achar meu pote de ouro, professor, você é muito bonito, dá joinha no link, se inscreve no canal. Vamos fazendo isso para a gente se ajudar, para o canal dar certo e aí vai dar tudo certo. Já deu. Na realidade, pessoal, eu estava até pensando, eu disse, meu Deus, hoje é tudo muito monetizado, né? Quando eu até falei pra vocês, postei que ia fazer esse canal gratuito no YouTube, recebi 2 ligações das pessoas querendo monetizar, querendo... Eu digo, não, calma. E assim, na realidade, eu acho que hoje as pessoas estão muito doidas com número, com não sei o quê. E eu pensei, rapaz, qual foi o meu objetivo de fazer isso? Foi para ajudar as pessoas. Eu acho que Deus me deu uma vocação, que é uma das poucas que eu tenho, que é administrar a aula. É uma coisa que eu me realizo, é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu adoro. E eu disse, não, se eu tenho essa vocação, o que é que custa eu distribuir um pouco com as pessoas? Eu não tenho vocação de cantar, dançar, de pintar, não tenho nada disso eu sei fazer. Mas dar aula é bacana. Então esse é o meu compromisso com o mundo, essa é a minha responsabilidade social, de ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos. E eu espero também que você um dia possa fazer isso, se é que já não faz. Nem que seja ir para a praia, limpar a praia, por exemplo. Se é a gente dando a nossa contribuição para tornar o mundo melhor. Bora lá. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre crimes, mesmo o início, a teoria da ratio ascendi, da ratio cognoscendi. A gente vai também estudar um pouco sobre as classificações dos crimes e também, principalmente, sobre contravenção penal. Nosso, então, simulado 4 é sobre esse assunto. O iniciozinho de crime, sobre classificação, conceito e também sobre contravenção penal. Como sempre, são 2 simulados, cada um de 5 questões. Espero que você esteja fazendo, espero que você esteja realizando, espero que você esteja gostando. Então, bora pra frente. Ah, tá. E, turma, provavelmente quando você assistir isso, não sei ao certo, mas quando você assistir esse vídeo, já vai estar no ar o curso, mesma coisa do de penal, sobre legislação especial. Então, já estou gravando aula sobre Maria da Penha, vai começar sobre drogas, está começando sobre drogas. Aí, um simulado de drogas, aí 5 questões, 5 e 5, né? Ficam 10 questões. Depois Maria da Penha, depois Estatuto de Desarmamento, depois crimes hediondos. Então vai ter também sobre legislação especial. E se der bombando tal, se você der a curtidinha aí, comentar em todos os vídeos tal, a gente faz também de processo penal, fechou? Tchau, galera, vamos pra frente. Primeira questão, banca de 2017, caiu esse ano. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e direito processual penal para assinar a afirmativa correta sobre as espécies de infração penal. O nosso Código Penal brasileiro, ele adotou a teoria dicotômica ou binária de infração penal. Ou seja, só existem 2 tipos de infração penal. Só existem 2 tipos de infração penal. E quais são? Os crimes e as contravenções penais. Então só existem, pessoal, 2 tipos de infração penal. Infração penal é um gênero com 2 espécies. Os crimes e as contravenções penais. Pessoal, a gente tem como sinônimo crime e delito. Crime e delito são sinônimos. Se você olhar o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele vai diferenciar crime de contravenção penal pela pena privativa de liberdade aplicada. Nós temos 3 tipos de pena privativa de liberdade aplicada. A reclusão, a detenção e a prisão simples. Então veja, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele vai dizer que crime é punido com reclusão ou detenção. E a contravenção penal é punido com prisão simples e multa ou só multa. Então, a contravenção penal, ela é punida com prisão simples. Qual é a diferença? A gente vai ver na nossa aula sobre pena. Eu vou diferenciar reclusão, detenção de prisão simples. Por hora, eu preciso que você saiba que se é punido com reclusão ou detenção, é um crime. Se é punido com prisão simples e multa, ou só multa, é contravenção penal. No crime, que é punido com reclusão ou detenção, pode ter ou não multa, tá bom? Pode ter ou não multa. Só tem uma exceção a essa regra, que é o artigo 28 da Lei de Drogas,
que é o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. O artigo 28 da Lei de Drogas, que é o que fala de porte ou de plantar a droga para consumo pessoal, ele é o único crime que hoje, na data de hoje, não tem pena privativa de liberdade. Pode ser que o Supremo decida que não é crime mais, mas hoje é um crime, é o único crime que não tem pena privativa de liberdade. Agora, todos os outros crimes, se tiver reclusão ou detenção, é crime. Se tiver prisão simples ou só multa, é contravenção penal. Então, voltando lá para a nossa questão. Crime e contravenção penal são sinônimos. Falso. Crime e delito são sinônimos. B. No caso de contravenção penal, admite-se pena de reclusão e detenção, enquanto para os crimes admite-se prisão simples. É o contrário. Crime admite reclusão e detenção. Contravenção penal admite prisão simples. C. No caso de crime, admite-se pena de reclusão e detenção, enquanto para contravenção penal admite prisão simples. Correto. Item C de caso é o correto. D. No caso de contravenção penal, admite reclusão. Falso. E no caso de contravenção penal, admite detenção. Falso. Resposta correta, C de caso. Segunda questão, questão de delegado. Pessoal, ela fala aqui de, por teoria da ratio essendi, entende-se o crime. Turma, saibam diferenciar a teoria da ratio essendi para a teoria da ratio cognoscendi. Como assim, professor? Deixa eu só botar aqui o borrifador. Da ratio essendi para a ratio cognoscendi. A gente vai estudar o conceito analítico ou estrutural de crime. E decore, memorize, aliás, que crime, pelo conceito analítico ou estrutural, é fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, para ter crime, tem que haver fato típico. Esse fato típico tem que ser antijurídico e tem que haver a culpabilidade. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. A gente, no Brasil, adotou a teoria da ratio cognoscendi. Ratio cognoscendi. Ou teoria da indiciariedade. Teoria da ratio cognoscendi. Eu vou pescar aqui como é que escreve, porque ninguém merece. Cognoscendi. A mesma coisa. Acho que faltou um Czinho aqui. A gente adotou a teoria da ratio cognoscendi, ou teoria da indiciariedade. Sabe o que ele diz? Diz que, provado um fato típico, existe uma presunção relativa de que esse fato típico é antijurídico, é ilícito. É a mesma coisa. Então, veja, essa teoria vai dizer, provado o fato típico, existe uma presunção relativa de que esse fato típico é antijurídico. Provou a conduta criminosa, existe uma presunção que essa conduta criminosa é contrária à lei. É uma presunção relativa porque a gente vai estudar as discriminantes, as justificantes. O que é discriminante? O que é justificante? Discriminante ou justificante, ela é sinônimo de excludente de ilicitude. E está no artigo 23 do Código Penal de maneira exemplificativa. Ou seja, se o Ministério Público prova o fato típico, presume-se que esse fato típico é antijurídico. Tem indícios de que esse fato típico é antijurídico. Essa é a teoria da ratio cognoscendi, ou teoria da indiciariedade. De maneira que, como tem presunção de que é ilícito, quem tem que provar a excludente ilicitude é quem alega. Essa é a nossa teoria. Só que essa questão ela não está perguntando sobre a teoria da indiciariedade, ou da ratio cognoscendi. Essa questão ela está te perguntando sobre a teoria da ratio essendi. E a teoria da ratio essendi ela é diferente da ratio cognoscendi. Da ratio cognoscendi, que é a que a gente adota, você viu que existem dois blocos separados, fato típico e antijurídico. Dito fato típico, presume-se que ele é antijurídico, mas são duas coisas separadas. A teoria da ratio essendi, fato típico e antijuridicidade estão dentro da mesma coisa. É a fusão de dois blocos, do fato típico e da antijuridicidade. A gente não adota. Ou seja, uma não existe sem a outra. Necessariamente, se é fato típico, é antijurídico. No nosso ordenamento jurídico, pode ser que seja fato típico e não seja antijurídico. Entenderam? Da ratio essendi, não. Tudo é junto. Então, bora ver. Item A diz assim, a estruturação do direito penal sob o princípio da intervenção mínima que orientará iniciativas políticas criminais. Não tem nada a ver.
O ingresso, teoria da ratio essência, é o ingresso pelo agente nos atos executórios de um crime, tem nada a ver. Item C, a teoria da ratio essência é a possibilidade de punição por participação em sentido estrito, tem nada a ver. Tudo isso acontece, mas não é o que a teoria da ratio essência diz. D, é a concepção da culpabilidade, falso. É a fusão de dois substratos do conceito analítico de crime. O que é um substrato? É o fato típico, a antijuridicidade é outro e a culpabilidade é outro. Então, Bettiol, com 2 T's, diz que o crime tem 3 substratos. A gente adota a teoria tripartida de crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, no caso, pessoal, é a fusão de 2 substratos do conceito analítico de crime. Quais são os 3 substratos do conceito analítico de crime? Fato típico, antijurídico e culpável. A ratio essência é a fusão do fato típico e da antijuridicidade ou ilicitude. Então, é a fusão de dois substratos do conceito analítico de crime, a saber, tipicidade e antijuridicidade. Correto. Sendo aquela reconhecida como razão desta. Assim, o crime é composto por fato antijurídico e pela culpabilidade. Correto. Ora, se funde fato típico com antijuridicidade, só fica fato antijurídico e culpabilidade. Resposta é a resposta correta. Massa essa questão, né? É nada para o professor saber nem para onde é que ia. Vamos para frente. Terceira. Agora você já sabe, agora você tem um diferencial em relação aos seus outros candidatos. Escrivão de polícia substituto, de 2016 do SESC. Bora lá. Se uma pessoa praticar vias de fato contra alguém, vias de fato, pessoal, é uma contravenção penal, é um empurrão, é menos grave do que uma lesão corporal. Sem que o fato constitua crime, ela terá cometido contravenção penal. Entretanto, segundo a lei das contravenções penais, turma, anote algumas coisas sobre contravenções penais. Contravenções penais não admite a tentativa. Contravenção penal é punido só com prisão simples e ou multa. Contravenção penal, já que ela é punida com prisão simples não tem regime fechado. Então, contravenção penal não admite a tentativa. Contravenção penal é punida só com prisão simples e multa ou só com multa. Contravenção penal não tem regime fechado, já que prisão simples não tem regime fechado. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Todas as contravenções são de ação penal pública incondicionada. Tem uma discussão sobre vias de fato, mas não vem ao caso. Além disso, não existe extraterritorialidade nas contravenções penais. Todas as contravenções penais são territorialidade. Em outras palavras, o Brasil não pode punir uma contravenção penal que ocorreu no estrangeiro. O Brasil só pode punir uma contravenção penal que ocorreu no Brasil. A Justiça Federal, como regra, não julga contravenção penal. Isso está no 109, inciso 4. Justiça Federal não julga contravenção penal, como regra. O tempo máximo de cumprimento de uma contravenção penal é de 5 anos. Você só pode cumprir pena por uma contravenção penal por 5 anos. E o SUSI, a suspensão, o tempo de suspensão do processo, suspensão da pena, perdoe-me, SUSI é a suspensão condicional da pena. O SUSI é de 1 a 3 anos. Então, contravenção penal não admite tentativa, é punida com prisão simples, não tem regime fechado, é de ação penal pública incondicionada, ele é competência da Justiça Federal, só pode ser cumprido até 5 anos e o SUSI é de 1 a 3 anos. Certo? Se você não pegou tudo, por favor, volta o vídeo para a gente continuar. Então, aqui ele cometeu uma contravenção penal. E ele quer saber da reincidência. Pessoal, a gente vai estudar melhor a reincidência. Mas a reincidência é você ser condenado e com trânsito em julgado por um crime ou contravenção penal e cometer outra em menos de 5 anos após o cumprimento da pena. O que é a reincidência? Eu fui condenado por crime ou contravenção penal e trânsito em julgado. Até 5 anos após eu cumprir a pena, a extinção da minha pena, eu posso ser considerado reincidente se. Então, olha o que eu estou conversando com vocês. Deixa eu limpar aqui minhas anotaçõezinhas. Contravenção penal... Oh, meu Deus. Ai, pronto. Contravenção penal, pessoal, a reincidência é você praticar um crime ou uma contravenção penal, ter uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado por essa contravenção penal, por esse crime. Você vai cumprir a pena. Aí, você vai cumprir a pena durante esse espaço. E aqui, extingue a pena. Extingue a pena porque você cumpriu ou prescreveu. E aí passa o prazo de 5 anos. Olha o que é a reincidência. A reincidência
é você praticar um novo crime ou uma nova contravenção penal após o trânsito em julgado até 5 anos após a extinção da pena. Então, eu tive uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado por crime ou contravenção penal, a partir daqui eu já posso ser considerado reincidente. Até quando? Até 5 anos a contar do dia em que extingue a minha pena, porque eu cumpri, ou porque extingue a punidade pela prescrição. Se eu cometer um novo crime ou contravenção penal aqui, eu sou reincidente. Agora, calma lá. Primeiro, aqui é o item A e aqui é o item B. Primeiro, eu posso cometer um crime, transitou em julgado e cometer outro crime. Eu sou reincidente. Eu posso cometer um crime e cometer uma contravenção penal, depois eu sou reincidente. Eu posso cometer uma contravenção penal e depois cometer um crime, eu sou reincidente. Ou, nesse caso, eu não sou reincidente. Eu ia botar o outro, peraí. Eu posso cometer uma contravenção penal e depois cometer outra contravenção penal. Se eu cometo uma contravenção penal e depois outra contravenção penal, depois dela ter transitado julgado, eu sou reincidente. O único caso que eu não sou reincidente é se eu cometo uma contravenção penal e depois cometo um crime. Nesse caso, eu não sou reincidente. Por quê? Por ausência de previsão legal. Por ausência de previsão legal. Então, vamos voltar lá. Deu pause, copie e vamos continuar. Diz assim, pessoal. A pessoa cometeu vias de fato, certo? Que é uma contravenção penal. Ela será considerada reincidente se tiver cometido crime no exterior com sentença condenatória transitada em julgado. Então, bora ver. Ela primeiro, deixa eu colocar aqui, ela primeiro, pessoal, cometeu uma contravenção, um crime no exterior com trânsito em julgado e depois cometeu essa contravenção penal. Ela é reincidente? Aí você volta para cá e vê, ó. Ela cometeu um crime no exterior, transitado em julgado, e depois cometeu uma contravenção penal. Ela é reincidente? Sim. Cometeu crime com trânsito em julgado e depois cometeu contravenção penal. Ela é considerada reincidente. Essa resposta está correta. Ela é considerada reincidente se tiver cometido um crime no Brasil, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado. Falso. Vimos que para haver reincidência, tem que haver o trânsito em julgado. Para haver reincidência, tem que haver o trânsito em julgado. Então tá falso. Ela responderá por tentativa de contravenção penal. Falei para vocês, foi uma das primeiras coisas que eu falei, acho que foi a primeira. Não existe tentativa de contravenção penal. Não existe tentativa de contravenção penal. D. Se o fato ocorrer entre brasileiros e no exterior, a lei brasileira será aplicada e a pena é agravada. Falso. A gente já viu que a contravenção penal não admite extraterritorialidade. Então, se a contravenção penal ocorrer no exterior, não vai ser aplicada a lei penal brasileira. A lei penal brasileira é aplicada a crimes no exterior, não é aplicado para a contravenção penal no exterior. Item A, ela será considerada reincidente se tiver cometido anteriormente uma contravenção penal no exterior. Falso, tem que ter transitado em julgado, tem que ser contravenção penal, e a contravenção penal tem que ter sido aqui praticada. Portanto, a resposta correta é o item A de avião. Perfeito. Quarta questão. Diz assim, ó. Isadora, aqui é a primeira fase, aí ficou junto. A partir daqui, ó. Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos, saiu um pouco mais cedo do trabalho. E ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação, não tendo sido vista por ambos. Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém muito apaixonado por ele, nada fez, isso é uma realidade, infelizmente. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é... Pessoal, existe a figura dos crimes homicídios impróprios, ou também conhecidos como os homicídios impuros, ou ainda conhecidos como crime comissivo por omissão. Então, existe o crime homicídio impróprio, homicídio impuro, ou também chamado crime comissivo por omissão. Sabe o que isso significa? Significa que você, sendo omisso, vai responder por um crime comissivo.
você, sendo omisso, responde por um crime comissivo. É no caso que você é garantidor, que você tem a função de garante. Ou seja, é no caso que você pode e deve agir para evitar o resultado. E quando as pessoas que são garantidoras, elas estão definidas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, diz assim, ó, a omissão é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado. A quem incumbe o dever de agir? Ou seja, pessoas que têm que agir para evitar o resultado. Policial, o bombeiro, a mãe em relação aos filhos menores. Então, item A, quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. No caso, a mãe viu o padrasto cometendo relações sexuais com a filha de 12 anos. Isso é estupro de vulnerável. A mãe tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância em relação à filha menor. A mãe, então, é garantidora de evitar que esse resultado aconteça. A mãe poderia ter ligado para a polícia, a mãe poderia ter feito alguma coisa para parar esses abusos, esses estupros de vulneráveis? Poderia. E ela fez? Não. Ela, como não fez nada, ela foi omissa. Ela foi omissa e vai responder por um crime comissivo. Qual crime? Nesse caso, o do 217A. O do 217A, que é o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é um crime comissivo, mas ela foi omissa e vai responder por esse crime. Então, a questão quer saber qual é o crime. É um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. O item B está errado, que o crime omissivo próprio é aquele que o núcleo do tipo penal é um verbo omissivo, como deixar de praticar alguma coisa. O omissão de socorro do 135, o abandono material e abandono intelectual do 242 e o 244 são crimes omissivos próprios. O núcleo já é um verbo omissivo. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso. Não é um crime comissivo, porque ela não agiu. E não é um crime omissivo por comissão, é crime comissivo por omissão. Eles trocaram aqui. Então a resposta correta, A de avião. E finalmente, quinta questão diz assim, ó. O crime unissubsistente é o que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico protegido, sem dano efetivo. Tá errado. Esse que o crime se consuma com a criação do perigo é o crime de perigo presumido ou abstrato. Crime de perigo presumido ou abstrato, como por exemplo, quase todos da lei de drogas. Quase todos da lei de drogas, tanto é que drogas não cabe o princípio da insignificância. Ai, professor, tô só comendo maconhazinha aqui, é bem pouquinho, vamos aplicar o princípio da insignificância? Não, porque drogas prevalece que é um crime de perigo abstrato ou presumido. E o que é o crime de perigo abstrato ou presumido? A simples criação do perigo para o bem, não precisa de dano efetivo, já consuma o delito. O crime unissubsistente é aquele que não admite a tentativa. Ele não admite a tentativa porque a fase de execução e de consumação estão juntas. Não dá para separar a fase de execução e de consumação. A gente vai falar nisso mais para frente. Exemplo, qualquer crime na forma oral. Qualquer crime na forma oral, injúria. Seu baitola, corno, filho da puta, isso é injúria. E aí, nesse caso, não dá para admitir tentativa no crime da forma oral, porque o ato executório está fundido com o ato de consumação. Então tá errado. B. No crime comissivo por omissão, esse que eu acabei de explicar para vocês, o agente responde pelo resultado e não pela simples omissão, uma vez que é o meio pelo qual a gente produz o resultado. Tá correto. O crime comissivo por omissão é uma situação onde ele deveria agir para evitar o resultado, só que ele não evita o resultado. A mãe, no caso anterior, deveria agir para evitar o estupro. Ela, sendo omissa, ela responde pelo resultado estupro da filha. É o policial que tem o dever de evitar o assalto, ele pode evitar, ele cruza os braços, evita porra. Ele responde pelo resultado, qual? Assalto. A B está correto. C. Crimes hediondos são os previstos como tal em lei específica. Correto. Crime hediondo o que é? O horrendo, horripilante? Não. É o que está no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Crime hediondo, que é o que está no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, são os previstos como tal na lei específica. E crimes assemelhados ao hediondo são todos aqueles delitos que, embora não esteja previsto na lei, causem repulsa social. Falso. Crime assemelhado ao hediondo é o que a Constituição diz que é assemelhado ou equiparado ao hediondo, que são 3. TTT. Terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes. Então, crime hediondo é o que a lei diz que é crime hediondo. Crime equiparado ao hediondo, assemelhado ao hediondo, é o que a Constituição diz que é tortura, terrorismo e tráfico.
E, finalmente, crime próprio é sinônimo de crime de mão própria. Errado. Crime próprio é aquele que precisa de uma característica, de uma qualidade especial para cometer. Por exemplo, peculato, corrupção passiva. Para cometer peculato, para cometer corrupção passiva, tem que ser o sujeito ativo um funcionário público. Pelo menos tem que ter pelo menos um funcionário público. Já o crime de mão própria é aquele que não cabe a coautoria. Coautoria são duas pessoas ao mesmo tempo cometendo o crime. Prevalece na doutrina e não na jurisprudência, a gente conversa sobre isso depois, o crime de falso testemunho é um crime de mão própria. Não admite a coautoria. Não dá para duas pessoas ao mesmo tempo praticarem o núcleo do tipo penal. Então o crime de mão própria é diferente do crime próprio. Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.